Tá aí, a reportagem do Levi Guimarães serve pra gente... Boca aberta, hein, meu? Entregando a Champions League. Pra gente trazer o debate aqui, Caio, é uma audiência que se sucede e tenta se superar em bizarrices, né? A gente brincou aqui, escolinha do professor Raimundo, mas é o tipo de relação aí que causa inveja e supera em muitas vezes os melhores programas de humor do país. E isso eu falo com tristeza, eu não falo com alegria nenhuma aí. Agora, não vou nem te perguntar como é que você avalia a atitude desses caras. Eu acho que a gente pode falar aí do saldo, né? O Sérgio Moro foi lá, repetiu, foi a convite, né? Já tinha se prontificado aí espontaneamente da outra vez na CCJ do Senado, e agora foi a convite nessa e manteve o discurso dele ali, né? Foi ridículo a gente assistir a suspeitos investigados pela própria Lava Jato, detentores de codinomes em planilhas de propina, subservientes a um líder corrupto, interpelando uma autoridade moral, como é o caso do ministro Sérgio Moro. Aliás, alguém lembra aí qual que é o suposto apelido da Glaze Hoffmann nas planilhas? Amante, né? Coxa, não, o que é coxa? Amante? Sei. Não sei, você que tá falando, Edgar, não, mas é o suposto apelido dela. Tá na imprensa. Bom, a Ana Paula Henkel do vôlei, que é medalhista olímpica, né, e campeã mundial, ela tá brilhantando, né, os pingos nos is com a sua sensatez, a sua inteligência, a sua beleza, inclusive, e ela apontou com muita propriedade. O petismo, ele tá levando o foro privilegiado ao status de desaforo privilegiado. Aliás, o que eles têm de foro, eles não têm de decoro. É uma falta de educação absurda. E a paciência do ministro Sérgio Moro, ela salta aos olhos. Porque a oposição, diante do preparo, né, da calma, da serenidade do ministro, ela fez jus ao seu apelido de bancada da chupeta, né, que grita e esperneia de forma histérica. E qual foi o método dessa vez para tentar desestabilizar o ministro Sérgio Moro? Interrupções. Contínuas interrupções. Era quase impossível de assistir, com lacração, com juízos grosseiros de valor, adjetivação imprópria, e isso aguçou minha curiosidade, e eu consultei o Vitor, do canal Metaforando, que já foi entrevistado aqui no programa Pânico, inclusive, ele é especialista em linguagem corporal. E o que ele me falou sobre isso? Que a interrupção, em última análise, ela é uma informação, ou um conjunto de informações que causam surpresa. E isso vai ativar as regiões subtalâmicas, olha só, do cérebro, prejudicando o ajuste de foco. Então é aquela história, quando você é interrompido, você perde a sua linha de raciocínio. E mais, a interrupção, ela vem associada de uma resposta emocional automática, por exemplo, irritação. No interrompido, óbvio. E aqui você tem um processo que a neurociência batizou de sequestro da amígdala. A amígdala é aquela região de processamento emocional no cérebro. O que acontece? O foco, ele é reorientado para o sistema límbico, que é, vamos dizer assim, a região mais primitiva do cérebro. E isso vai causar um lapso nas funções executivas que são associadas aí a pensamento crítico, a lógica e ao comportamento racional. Portanto, os petistas, eles não interrompem o Sérgio Moro simplesmente por falta de educação. Essa é uma estratégia associada a mau caratismo. Cara, mas essa galera acho que nem é capaz de elaborar uma pelo contrário, é um modus, estratégia disso, é um modus operandi. Eu lembrei até de Polônio em Hamlet, né? Pensando nisso? Obra de Shakespeare. Embora seja loucura, anela certo método. Né? E nessas longas horas de audiência na CCJ, algumas coisas restaram bem claras. Aliás, melhor ainda, elas ficaram cristalinas, se é que já não eram. Vou destacar 3 pontos para o ouvinte. Primeiro, os arquivos, né, das supostas conversas, eles foram obtidos ilegalmente por prática criminosa. Isso aí é dado como certo por praticamente todo mundo. Segundo, não há ilicitude nas conversas privadas vazadas. Elas refletem interações regulares da vida forense. Essa é uma interpretação, né? Não, esse é um entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público e grandes juristas... A divergência aí muito forte. Nossa, né? Mas ele citou ex-presidentes do STF, a gente tem o exemplo do Modesto Carvalhosa, juristas, todos aqueles que não são garantistas e interessistas, interessados em tirar bandido da cadeia. Mas você está dizendo que a gente aprendeu a conviver, o Brasil aprendeu com esse caso em que o juiz não precisa seguir norma, não precisa seguir regra. Não, ele segue todas as regras. O Código de Magistratura é cristalino. O artigo 254, artigo inciso 4, ele é cristalino com relação a isso. Está escrito lá, não tem o que interpretar daquilo. Claro que tem. Tem gente que diverge veementemente dessa visão que você está colocando. O juiz não pode orientar as partes, mas o que
que é orientação e o que é parte. O Ministério Público na ação pública condicionada, ele é parte própria ou imprópria? Ele não pode orientar. É uma discussão jurídica. Ele não pode orientar, ele pode falar com as então, partes... é uma discussão mesmo. Que o Conselho Nacional, que o Conselho Nacional do Ministério Público avaliou aquilo e, se verdadeiro for, falou, aqui não tem absolutamente nada. Caio, ele pode falar com as partes dentro do protocolo da lei. As coisas têm que estar ali protocoladas dentro do processo legal que corre e não... você vê, tem defesa de falar, olha, os tempos são outros, as mídias, as possibilidades tecnológicas permitem que isso aconteça. Informalmente, isso acontece no cafezinho desde sempre. Agora, é correto isso? É lícito isso? Sim, como a gente já falou aqui, o compromisso do juiz, e do Ministério Público é com a verdade e com a justiça. O Ministério Público, ele não é simplesmente acusador, ele pode pedir absolvição, que é o terceiro ponto que eu ia destacar. O histórico da Lava Jato, nos autos, ou seja, onde realmente interessa, ele tem alto índice de absolvição de réus, se não me engano é superior a 20%, e indeferimento de pedidos da Procuradoria, mais do que deferimentos. Então isso comprova que não houve conluio entre magistratura e Ministério Público, e isso é uma verdade estatística. Então, assim, a Vaza Jato, até esse momento, é um grande fiasco do jornalismo, porque, como bem sugeriu o ministro Sérgio Moro, o site panfletário de militância esquerdista, o The Intercept, ele trabalha com a premissa inversa. Primeiro ele elabora a tese e depois ele ajusta a narrativa. É um caso patológico de viés de confirmação. Inclusive, o nosso chefe de jornalismo, o Felipe Moura Brasil, desenterrou aí no baú dele um tweet do Glenn Greenwald, em 18 de agosto do ano passado, que diz o seguinte, abre aspas para o Glenn: os jornalistas ainda não têm uma estratégia eficaz para bater Bolsonaro. Olha isso, é preciso desenvolver uma rapidamente. E ele continua comentando isso. A informação relevante e precisa é que Bolsonaro é uma grave ameaça aos princípios básicos da democracia, um mentiroso e um fanático. O trabalho dos jornalistas é mostrar isso. Então, o Glenn, ele confunde jornalismo com militância e ele confunde a sua própria opinião, né, com a verdade dos fatos. E agora está muito engraçado, porque olha a saia justa que a Folha de São Paulo se meteu. Olha a saia justa que eles se meteram, a ponto de terem que fazer um editorial chamado o seguinte: o caso Lula, abre aspas para a Folha de São Paulo. Em uma operação de longo prazo, essa proximidade entre juiz e acusador seria natural. Além disso, as conversas até que divulgadas não mostraram de modo inquestionável condutas ilícitas de Moro ou dos procuradores. Considere-se ainda que o ex-presidente foi condenado por corrupção em 3 instâncias judiciais, que na essência só divergiram no tamanho das penas aplicadas. Por fim, e não menos importante, ainda não se atestou a autenticidade das mensagens, que de resto talvez tenham sido obtidas de forma criminosa. Da ilegalidade dessa prova decorreria sua inutilidade do ponto de vista jurídico. Ou seja, a Folha, como órgão de imprensa, foi o único órgão de imprensa que teve acesso ao conteúdo dos arquivos. Então ela já fala com a propriedade de quem não encontrou nada. E esse editorial é o primeiro passo do jornal Folha de São Paulo no sentido de lavar suas mãos, que estão sujas do sensacionalismo e da propaganda política do caso Vaza Jato. E nem valeria, né? Porque essas provas buscadas de forma ilícita não têm validade jurídica. Isso pode gerar um desdobramento ali dentro do caso, em alguma situação, mas há que se esclarecer uma coisa novamente aqui, é importante que a gente fale aqui. Quando você coloca em questionamento uma conduta de um juiz à frente do maior caso de corrupção no país, você não está sendo contra necessariamente a uma operação à Lava Jato, no caso. Você está só querendo que a justiça caminhe dentro das regras que provavelmente ela estabeleceu para si. Quer dizer, há códigos, há normas que devem ser seguidos. Você entende que não, você faz parte de um grupo de pessoas que olham a lei de forma a entender que isso é normal. Eu tendo a achar que isso pode, num futuro, envolver outras pessoas em outras circunstâncias e que uma atitude como essa não seria nunca bem-vinda. Então, eu acho que isso aqui fica como um precedente para a gente ir desenvolvendo também o entendimento do que é permitido e do que é praticado. Senão a gente vai achar que tudo sempre é banal, tudo sempre é normal que aconteça. É normal que o juiz fale com o procurador no cafezinho? É normal que o juiz fale com o advogado X, oriente ali. Não é normal. A gente tem que entender que não é normal e que isso deve acontecer dentro da legalidade como prega o regimento. Qual o diálogo que você considera ilegal?
Bom, a orientação de indicação de testemunha, orientação dos procuradores, olha, vamos por aqui, vamos por ali, a indução para que procuradores mudem uma das procuradoras que o juiz não considera apta dentro do processo da oitiva, para interpelar o interrogado. Mas isso é uma interpretação, não foi isso que ele falou, ele não pediu a substituição dela, inclusive ele ficou falando... A escuta de um escritório de advocacia, você acha normal isso? Você acha isso dentro do regimento, Caio? Você fez direito, meu amigo. Não, mas é o seguinte, você... O cara grampeou o escritório da defesa. Não, primeiro que são escutas com autorização judicial em cima de réus, e aí você está defendendo uma coisa que o próprio Moro reconheceu o equívoco. Não, ele... Então, veja mas isso não foi usado como prova, Edgar, pelo amor de Deus. Mas veja o ponto... Mas obviamente que se você está monitorando uma pessoa e ela interage com o advogado, isso aparece, isso é automaticamente descartado do processo. Veja o ponto e se do fosse legal, a tua análise. Não, mas é que se fosse legal, teria sido grampear o cara que tá defendendo o acusado. É da mesma forma que você não pode, monitorar, você não pode monitorar determinadas pessoas e você joga essa prova fora, e foi exatamente o que foi reconheceu feito. isso. E a justiça... Ele levou uma bronca na época do Teori. Isso foi em 2016, ele reconheceu. E qual foi a repercussão legal? Foi um equívoco. O que a justiça, em última análise, falou sobre isso? Repercussão legal, por exemplo, no vazamento da conversa em que a Dilma tentava uma falcatrua para que Lula assumisse e obtivesse o foro privilegiado ali, quando mandou lá o Bessias. Sim. Você se lembra disso? Sim. Isso não teve valor jurídico? Teve? Não. Não teve, mas teve uma publicização que gerou uma disposição na opinião pública. Ora, isso aí é um jogo, você tem que observar o jogo e ver quem é que tá jogando e que armas estão usando. Isso não é legal. O próprio STF, o Conselho Nacional de Justiça, avaliou essa conduta e estipulou que ali não tinha irregularidade passível de punição. Pois é.